Primeiro reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Sérgio Cidade, aqui presente, nosso diácono permanente, um dos diáconos permanentes da paróquia, né? Temos, além do diácono Sérgio Cidade, o diácono Rubens e o diácono Luiz Carlos, né? São diáconos permanentes e que servem o altar, servem a igreja através do diaconato. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes e também os que estão conosco através das redes sociais, acompanhando a Santa Missa do 11º domingo do tempo comum. Ontem, sexta-feira, celebrávamos solenemente o Sagrado Coração de Jesus. Amor, paciência, perdão, salvação, fornalha ardente de caridade. Hoje, caros irmãos e irmãs, neste sábado, recordamos o Imaculado Coração de Maria, a Mãe do Senhor, imaculada, seu coração puro, sem manchas, sem pecado, toda de Deus. E aqui estamos na igreja dedicada a Nossa Senhora da Imaculada Conceição e celebramos a liturgia, e a liturgia nos remete a meditarmos sobre a semente que gera vida. Caros irmãos e irmãs, o reino de Deus, diz o Evangelho, é como quando alguém espalha a semente na terra. Como quem espalha a semente na terra, assim é o reino de Deus. Presente está no meio de nós. E nós sempre rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Sempre desejamos que mais sinais do reino de Deus estejam presentes nesta terra aonde habitamos, ainda que de forma provisória. Nós, a Igreja do Senhor, o povo de Deus, o povo de batizados, caros irmãos e irmãs, devemos também sermos semeadores. Nós, batizados, alimentados pela palavra, pela Eucaristia,
consagrados, marcados pelos sacramentos, devemos também ter esse munus. E pelo ofício e pelo batismo, Deus nos dá este munus de pastores. E o pastor deve ser aquele que planta, se esforça para plantar a boa semente. E a boa semente, caros irmãos e irmãs, neste contexto, sobretudo, é a palavra de Deus. Palavra eficaz, palavra penetrante, palavra que gera, que dá vida, palavra que alimenta, é a palavra de Deus. E os nossos corações, os nossos ouvidos devem estar sempre abertos para recebermos esta palavra, esta semente. Na parábola do semeador, que não é o evangelho de hoje, mas podemos também citar, lembra-nos que o semeador saiu para semear e semeou a sua semente, e a semente foi caindo em vários terrenos, em vários lugares. Teve terreno seco, teve pedra, espinhos, pedras, espinhos, mas também a semente caiu numa boa terra e deu frutos. Frutos de amor, de justiça, piedade, santidade, caridade, misericórdia, fraternidade, solidariedade, e quantos frutos esta semente, que é a palavra de Deus, gera em nós. A semente é a palavra, e a palavra de Deus gera a vida. A palavra de Deus nos dá um norte, nos dá uma direção, e a direção da palavra é a direção certeira. Pela palavra de Deus saberemos por onde devemos andar, diz um hino bonito da igreja. É pela palavra de Deus, conduzidos pela palavra, que nós caminhamos, que nós vivemos. A palavra geradora, a palavra criadora, que Deus lança em nós. O que devemos fazer, caros irmãos e irmãs? Primeiro, estarmos sempre atentos à palavra de Deus. Depois, rezarmos sempre ao Espírito Santo para que os nossos corações, nossas vidas, sejam terras boas, terras acolhedoras da palavra. E nesta terra boa que nós rezamos ao Espírito Santo, a palavra vai dando frutos. Diz aqui, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem as espigas. Agora, quando as espigas estão maduras, o homem logo mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. Neste versículo 29, nosso Senhor está recordando aos ouvintes que haverá um tempo de colheita. Um tempo em que todos seremos coletados, levados à presença de Deus para o nosso julgamento, o julgamento particular. E com certeza o Senhor vai querer saber como nós trabalhamos os seus dons, como nós espalhamos a semente da palavra. Aqui me recordo de São Francisco de Assis. Devemos espalhar sempre a boa semente e dar sempre bons testemunhos, espalhar sempre o evangelho do reino, se precisando for, usando de palavras. Porque nós também podemos espalhar a semente pregando, falando, admoestando, anunciando a palavra, mas também e sobretudo espalhar a semente do reino através das nossas ações, dos nossos testemunhos, da nossa busca sincera da santidade nesta vida, assim, dando bons testemunhos,
nós vamos também fazendo com que a palavra, a boa semente, cheguem aos outros corações. Se preciso for, usando palavras, bons testemunhos. Aliás, tem um ditado que todos nós conhecemos que diz que palavras até podem convencer, mas o que arrasta mesmo são a vida, os bons testemunhos, os bons exemplos. Os exemplos é que arrastam multidões. Usar a palavra em nós e lançar esta palavra do reino de Deus a este mundo tão sedento da palavra, tão sedento de Deus. Às vezes podemos pensar assim, mas quem sou eu? Sou tão frágil, tão pequeno, sou tímido, pouco falo, pouco me expresso. Caríssimos irmãos e irmãs, para isso nosso Senhor fala da pequena semente da mostarda. Grão pequeno, insignificante muitas vezes, mas o reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra, apesar de ser a menor de todas as sementes da terra, cresce, se torna a maior das hortaliças, estende ramos tão grandes que os pássaros do céu chegam para abrigarem-se à sua sombra e nos seus ramos. Pequenos, Deus usa dos pequenos, dos simples, dos pobres, como usou Nossa Senhora, tão simples, camponesa, menina frágil. Sabe por quê? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. À medida que nos abrimos à ação de Deus, à graça maravilhosa do Senhor, o Senhor vai nos usando e nos capacitando para sermos bons semeadores da sua semente neste mundo. Hoje, caros irmãos e irmãs, devemos, como salmista, agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Sim, agradecermos porque alguém semeou em nós a boa semente. Os nossos pais, nossos avós, nossos catequistas, nossos professores, amigos, foram semeando em nós e a semente de Deus em nós está dando frutos até hoje. É bom agradecermos ao Senhor, porque Ele, apesar dos pesares e apesar das nossas fraquezas, nos chamou e nos escolheu e também nos capacitou para sermos semeadores da sua palavra neste mundo sedento, repito, de Deus. Peçamos hoje ao Imaculado Coração de Maria, acolhedor da palavra de Deus, faça-se em mim conforme a vossa palavra, conforme a vossa vontade. Peçamos ao Sacratíssimo Coração de Jesus, manso, humilde, fraterno, obediente. Ao coração de Jesus de Maria, recomendamos hoje toda a Igreja, o nosso querido Papa Francisco, nosso arcebispo Dom Wilson, todo o nosso clero, e falando do clero, é claro, todos os nossos diáconos, todos os nossos ministros da palavra, da Eucaristia, os nossos catequistas, todos os homens e mulheres de boa vontade que às vezes não estão ligados assim diretamente à igreja, se esforçam para espalhar a boa semente. Que o coração de Jesus e de Maria abençoe a todos e encoraje-nos cada vez mais a darmos um pouquinho de nós para espalharmos a semente do amor, da justiça, da fraternidade, da santidade de Deus em todos os nossos caminhos. Assim seja. Amém.